Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Uma honra recebê-los para a primeira audiência pública do primeiro quadrimestre de 2021. Nesse momento, nós temos a presença do secretário municipal de Administração e Planejamento, Danilo Campos, a presença da secretária municipal de Finanças, Dalila Andrade, a controladora interna do município, Catiane Ribeiro, e o assessor da contabilidade, Roberto Ribeiro. Gente, para esse primeiro momento, a audiência pública ela tem por objetivo demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município de Planalto durante o primeiro quadrimestre do exercício de 2021. Assim, avaliar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o orçamento da Prefeitura. Nesse primeiro momento, passo a fala para o secretário municipal de Administração, Danilo Campos. Boa tarde, Jafet. Boa tarde, Roberto Ribeiro, nosso assessor contábil. Boa tarde, a Dalila, nossa secretária de Finanças. Catiane Ribeiro, que é a nossa controladora interna. Gostaria de cumprimentar cada um de vocês que nesse momento nos assistem para essa audiência pública, onde o nosso assessor contábil irá expor, as nossas metas dos primeiros 4 meses e dizer a vocês que nós, da gestão municipal, estamos adotando cada vez mais ferramentas para levar à nossa população a transparência das nossas receitas, das nossas despesas. E trago aqui também o abraço e os cumprimentos do nosso prefeito Clóvis Andrade. Nosso assessor contábil vai explicar à nossa população e passar aqui o slide para que vocês também acompanhem e podem também posteriormente acompanhar através do site da Prefeitura Municipal. Obrigado, secretário. Convidamos já para fazer o uso da palavra o senhor Roberto Ribeiro. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os munícipes de Planalto. Bem, como foi falado no começo, essa audiência pública tem por definição apresentar e demonstrar o desempenho da execução orçamentária e financeira do município e verificar se as metas previstas para esse período estão sendo cumpridas e em que pé estão. As metas fiscais, que é o que nós vamos analisar nessa apresentação, compará-las com o que foi previsto na LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, nós vamos verificar, na verdade, as metas fiscais, elas refletem o esforço do governo em economizar recursos para poder manter a dívida pública em condições de pagar. Então, essa meta estabelecida um ano antes, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e agora nós vamos tratar da execução do primeiro quadrimestre. Como nós sabemos, essas metas fiscais elas são definidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem alguns princípios que são gestão planejada e transparente. A Lei de Responsabilidade Fiscal tem como princípio prevenir os riscos e os desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, além de definir como cumprir as metas entre receitas e despesas, além das obediências dos limites que também estão previstos lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal também estabelece um ciclo para o orçamento público, ou seja, vem com o planejamento, onde a LDO define quais são as metas fiscais e também os riscos fiscais que podem acontecer para a execução orçamentária. Depois disso, tem um monitoramento que é feito a cada dois meses, com relatório resumido de execução orçamentária, que é onde a gente pode observar se realmente está acontecendo conforme planejado, tanto receitas como despesas, e a cada 2 meses se avaliando algo que possa interferir nesse desequilíbrio, são tomadas medidas para que isso não ocorra. E depois disso, tem a verificação desses limites, que é o que nós estamos fazendo aqui agora, que é feita a cada 4 meses, ou seja,
a cada período de 4 meses, se avalia se realmente essas metas estão sendo cumpridas. Nós aqui hoje nós vamos falar de receitas, despesas, né? Verificar nesse período como é que aconteceram as receitas e despesas e se houve equilíbrio entre elas, os resultados alcançados em razão dessa execução e também como que está a dívida do município de Planalto depois da execução desses primeiros 4 meses. Pode passar o slide, Ju? Então, nós temos aqui a receita estimada e a receita arrecadada do município. A receita estimada total para o ano de 2021 é de R$ 68.416.493, e até agora nós executamos, realizamos, na verdade, R$ 19.961.320. Nós arrecadamos toda a receita do período de receita corrente, ou seja, as receitas que são utilizadas para a manutenção da administração, e até o momento não tivemos receitas de capital, que são as receitas provenientes de convênios que servem para aquisição de equipamentos, obras, aquisição de coisas que aumentem o patrimônio, né? Então, até agora nós, nesse período, não tivemos, apesar de termos R$ 1.528.293 previstos para arrecadar esse ano. Então, se a gente comparar essa receita com o mesmo período que nós tivemos nos 2 últimos anos, ou seja, primeiro quadrimestre de 2019 e primeiro quadrimestre de 2020, nós vamos observar que ela está bem compatível, elas estão quase que bem parecidas com o período. Então, isso é um sinal de que não está tendo nenhum fato estranho ao que realmente acontece durante esse período. Se a gente observar, em 2020, se arrecadou cerca de 27% até esse período, ou seja, arrecadou 27% do orçamento previsto para aquele ano, e em 2019 arrecadou-se 25,62% de janeiro a abril do ano de 2019. Então, a gente tem aqui uma comparação, uma variação, que nós podemos ver que a receita ela está com uma crescente nesse período, né? É normal que a receita cresça de ano a ano. Então, de 2019 para 2020, ela cresceu nesse período de 9,64%, e de 2020 para 2021, ela cresceu 10,20%. Aqui nós temos como se deu a arrecadação do município nesse período. Se nós observarmos esse gráfico, a gente vai identificar grande parte da arrecadação de Planalto acontece de transferências da União. Outras transferências do Fundeb e mais transferências do Estado. Ou seja, de transferência da União nós temos 62%, transferências do Fundeb 26% e transferências do Estado 7,34%. E de receitas tributárias, que são as receitas próprias, a gente teve 3,84%. E uma receita de patrimonial, menos de 1%, ou seja, 0,04%. Então, nós podemos identificar nesse caso que o município de Planalto, como a maioria dos municípios brasileiros, né, desse porte, a sua arrecadação é proveniente de transferências constitucionais, transferências vindas do Estado, da União, e muito pouco de receitas tributárias próprias. Em relação à despesa, nós temos, como o orçamento público é um orçamento que deve equilibrar receita e despesa, então, para despesas, nós temos autorização de gastar o mesmo que está previsto para arrecadar, ou seja, R$ 68.416.493. Até o momento, nós temos empenhado já, ou seja, mesmo sem ter pago, nós já comprometemos 48% do orçamento. Isso se dá em razão de termos já alguns contratos empenhados, por exemplo, folha de pagamento também já está empenhada já
para o ano todo, mesmo que ainda não realizado, mas já está comprometendo o orçamento. E de despesas pagas, nós utilizamos até o momento do orçamento 16.179.044 centavos, que corresponde a 24% do orçamento. Então, a gente observa que há um equilíbrio entre o que foi arrecadado e o que foi gasto até o momento. E as despesas, ela tem a seguinte composição. Grande parte dela, 68,40%, diz respeito a pessoal e encargos, ou seja, o que foi gasto com pessoal e encargos é a maior parte do bolo das despesas do município. Com a amortização da dívida, nós temos 2,10% e outras despesas correntes, 29,25%. Também é um cenário que é comum aos municípios, porque a máquina pública, para funcionar, ela depende de seus funcionários, então, onde tem o maior aporte de despesas é realmente com folha de pagamentos e os seus encargos. Então, agora a gente já começa a falar de resultados, né? Resultado orçamentário, que é a diferença entre o que foi arrecadado no período e o que foi gasto no período. Hoje nós temos um superávit, né? De janeiro a abril, tivemos um superávit de R$ 3.782.277, o que é um fato positivo, né? Mostra gasto com equilíbrio, com responsabilidade e que está atendendo os princípios da Lei de Responsabilidade Fiscal. Um outro resultado que é importante, que é um dos pilares também da Lei de Responsabilidade Fiscal, é o resultado primário, que é parecido com o resultado orçamentário, só que exclui as receitas e despesas que são consideradas receitas e despesas financeiras. Ou seja, no caso da receita, se exclui desse cálculo toda a receita que tem com aplicação, né, com rendimentos de aplicação de recursos e também receitas de alienação de crédito e de operações de crédito. Então, esse resultado também é um resultado que está positivo, está em R$ 4.113.562, o que também atende aos princípios do equilíbrio preceituado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Também um outro ponto que é importante analisar, como foi falado no começo, é a questão da dívida pública. A dívida pública, aliás, ela é algo que deu início à criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi por conta da dívida pública muito alta dos estados brasileiros que se pensou em fazer uma lei para frear o crescimento da dívida e tentar pagar, controlar e diminuir. Então, no município de Planalto, a dívida pública total, no fechamento do ano de 2020, né, era de R$ 42.724.370. E hoje ela está em R$ 42.061.886. Teve um leve decréscimo, mas para efeito de cálculo de responsabilidade fiscal, se considera a dívida consolidada líquida, né, que é o que você deve total, menos o que você tem em caixa para pagar. Então, no caso, ela teve uma variação bem maior do que a variação total, ou seja, o município finalizou o ano com R$ 2.940.851 em caixa e hoje ele tem, em abril, fechou com R$ 7.822.342, ou seja, isso abate do valor total da dívida para se fazer o cálculo da dívida consolidada líquida. Essa dívida consolidada líquida, ela é o que diz se o município, por exemplo, pode pegar empréstimo, pode fazer uso de algum financiamento e ela não pode ultrapassar 120% da receita corrente líquida do município. Ou seja, no caso de Planalto, ela está em 75,75%. Então, também está atendendo o que preceitua a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Então, aqui, finalizando, nós temos o comparativo das metas fiscais entre o que foi executado até aqui, né, no caso do primeiro quadrimestre, e também o que estava previsto na LDO. A LDO é uma lei que foi sancionada em junho do ano passado, e lá definia quais seriam as metas para resultado primário, resultado nominal, dívida pública consolidada e dívida consolidada líquida. E o que nós podemos observar é que todos esses índices, que inclusive são índices que são pilares para a administração pública, para a questão de responsabilidade fiscal, tiveram sinais positivos, ou seja, o resultado primário, na meta, ele estava previsto para está previsto, né? Na verdade, a gente tem que considerar que essa previsão é até o final do ano. Mas até agora, a gente pode analisar que ele está acima do que foi permitido, né? Do que foi colocado como meta, ou seja, há uma indicação na LDO que pode-se ter um resultado primário de 921 mil, e nós já, até agora, alcançamos 4.113.000, ou seja, então, uma diferença de 13.191 mil positiva. O resultado nominal, que é a diferença da dívida de um ano para o outro, ou seja, quanto a dívida diminuiu ou aumentou em relação ao ano anterior, nós também estamos tendo um significado muito importante aqui. Nós, até agora, alcançamos uma redução de 5.543.000, enquanto que a meta da LDO é de reduzir 1.407.000, ou seja, uma diferença de mais de 4 milhões, que no caso, apesar de ser negativa, para nós é positivo porque está bem acima do que está previsto na LDO. Então, é possível que a gente não tenha também problema em relação a essa meta, de alcançar essa meta no final do ano. A dívida consolidada pública total também está previsto para terminar o ano com 52.660.000, e até agora ela está em 42.061.000, um fato que implica uma diferença de mais de 10 milhões, também que é importante, é positivo, e sinal de que o município não vai, até agora, entrar com a dívida, terminar com a dívida maior do que o que entrou. E a dívida líquida, também que abate o que tem disponibilidade de caixa, alcançou até esse primeiro quadrimestre R$ 34.239.545 e prevê-se na LDO que pode fechar o ano com 48.330.000, uma diferença de 14.091.000, o que também é um fato positivo. Então, esses sinais positivos indicam que a arrecadação está boa, né, em relação ao que está previsto. Então, o que nós temos de resultado fiscal no município de Planalto em relação ao primeiro quadrimestre é positivo, né? Isso se comparando com o que está previsto nas metas fiscais da LDO. Os principais pilares da administração no que diz respeito à responsabilidade fiscal estão sendo cumpridos. Nós observamos aqui que a arrecadação está compatível com a evolução natural que tem de ano a ano, e inclusive está dentro, em números percentuais, da média do que se arrecadou nos últimos anos. E os três principais pilares da responsabilidade fiscal também estão muito bem amparados nos resultados até agora, que são o resultado primário, que é a diferença entre o que arrecada e o que gasta no período, o resultado nominal, que é a variação da dívida em relação ao ano anterior. Se ela é negativa, é bom porque está diminuindo, e também a dívida total do município, ela está abaixo do que estava previsto na LDO. Então, se mantendo essa tendência, os sinais são positivos de que, ao final do ano, nós teremos um equilíbrio das contas do município
isso com vistas no que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que eu tinha para apresentar em relação a números e metas e resultados e execução orçamentária era isso. Vamos verificar se tem alguma pergunta para que a gente possa esclarecer para o cidadão. Passo a palavra para... Bom, Roberto, até o momento não tivemos nenhuma participação aqui pelo chat. E vamos passar a palavra aqui para o secretário municipal de administração também. Bom, como o Roberto, né, explanou todas as nossas receitas, as nossas despesas, né, é uma prestação de contas um pouco diferenciada devido aí a essa pandemia, né. Nós queríamos apresentar para a população, queríamos poder reunir no ginásio de esportes do município para que a população participasse, a população perguntasse, mas infelizmente com a pandemia isso impossibilitou que acontecesse esse momento. Então, nós estamos fazendo essa prestação de contas dos primeiros 4 meses de gestão, através das redes sociais e também das plataformas digitais da Prefeitura de Planalto. E o que Roberto explanou aqui ficará disponível tanto na Prefeitura quanto nos sites. Também nós encaminharemos para a Câmara Municipal, para que o nosso cidadão planaltense, que é o contribuinte de várias desses recursos, ele possa também ter acesso a esses valores. E o prefeito Clóvis ele tem pautado muito com a responsabilidade do gasto público, com o investimento do dinheiro público, e nós, como o Roberto explanou, nós temos aí um saldo positivo e temos certeza que nós fecharemos o próximo quadrimestre também com outro saldo positivo. E aí eu chamo a atenção do nosso cidadão planaltense para que ele possa acompanhar os gastos do município através do nosso portal da transparência. Nossa controladora, Catiane, é quem faz, né, quem alimenta esse sistema, e é uma maneira de que o nosso cidadão ele pode acompanhar em tempo real o que tem de receita e o que também tem de despesa e o que tem lá nas contas do município. Então, nesse momento, em nome do prefeito Clóvis e de toda a nossa equipe, da nossa secretária Dalila, secretária de Finanças, eu agradeço a todos vocês que participaram. Esse vídeo ele vai ficar armazenado para que você possa assistir quantas vezes quiser, e também nos colocamos à disposição no gabinete da Prefeitura, também pelas nossas redes sociais ou até mesmo pelo nosso número de telefone, da nossa ouvidoria, para que o nosso cidadão participe cada vez mais da nossa administração. Obrigado a todos que participaram aqui. Roberto Ribeiro, secretário de administração Danilo Campos, a nossa secretária de finanças Dalila Andrade, a controladora interna do município Catiane Ribeiro. Obrigado a todos também pela participação, que nos acompanharam aqui no canal do YouTube da Prefeitura de Planalto. O vídeo estará salvo aqui, compartilhe com todos. Isso é a transparência para todos os cidadãos do nosso município, né? Agradecemos a participação e até uma próxima. Obrigado.